Salve, salve a todos. Boas-vindas a todos que estão aqui nos acompanhando. Hoje, programa 2 do EducaCast. Obrigado, Levi, meu parceiro. Mais um dia, mais um encontro. Bom, a gente ainda não deu para medir como é que foi aquele primeiro, né, lançamento, mas a gente fez de coração, como todo mundo sabe, a gente se dedicou ao máximo. E aqui não vai ser diferente. A gente se preparou, trouxe um tema interessantíssimo, né? Hoje o tema é mercado de trabalho. A gente vai falar de mercado de trabalho, de um modo geral. E talvez, eu me arrisco a dizer, como são 50 minutos, né? Que esse seja o programa 1 do mercado de trabalho. Sim. Provavelmente vão ter vários que a gente vai ter que ficar falando, porque o assunto pode ser que no próximo ou nos próximos a gente traga alguém também para trazer uma outra perspectiva, né? A ideia aqui é somar para enriquecer o tema, né? É isso, a gente quer agregar valor não só ao programa, mas à sua vida também. Então, o que a gente puder fazer de tirar dúvidas, de trazer experts, né? Profissionais de áreas diferentes também para estar falando aqui, porque às vezes você quer entrar no mercado de trabalho, você ainda não começou, ou você quer mudar de área, né? Porque você não é obrigado a ficar a vida inteira numa profissão que você não ama, que você não gosta, ou que você sente que não se adapta mais, ou você quer mudar, tem outra perspectiva hoje, né? Então, assim, é importante que a gente traga profissionais, né? Vão ter outros programas para que você possa, de repente, ouvindo um profissional, né? Absorvendo uma ideia, você possa ter mais clareza nas suas decisões e também no que você quer fazer. Bom, deixa eu fechar aqui. Então, mercado de trabalho. Vamos lá. Como o nome já diz, mercado seria um local que eu tenho opções de trabalho. E não é bem assim, na prática, não mesmo, que funciona. E hoje está muito diferente, está muito complexo, melhor dizendo, muitas profissões novas, muitas profissões acabando. Exatamente. E muitas profissões se reinventando. Mas assim, isso desde que o mundo é mundo, tá, pessoal? Só que agora tá mais... isso desde que o mundo é mundo. Quando veio o advento da internet, a galera que fazia curso de datilografia falou assim, pô, agora eu vou ficar desempregado, isso, né? E aí, vou fazer o que da vida? E foram aprendendo outras coisas, novas profissões. Então, assim, desde que o mundo é mundo, o mercado de trabalho ele se reinventa, só que hoje numa velocidade muito maior. A gente sabe que muita coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai receber uma crítica ou outra, a gente vai receber comentários de especialistas de A e B, exatamente, né? E isso eu vejo com excelentes olhos, porque vai, de fato, engrandecer o debate. Gera processo. Isso aí. Exatamente. Então, assim, por exemplo, vamos pensar o seguinte, vou pegar uma profissão bem específica, torneiro mecânico, né? Hoje você que é torneiro mecânico, e aí a gente já tem que alertar para uma coisa. Brasil, tamanho, dimensões de continente, exatamente. Então, nós estamos falando de Rio, né? Sim. Nós não podemos falar, por exemplo, se eu falar de Mato Grosso, o torneiro mecânico em Mato Grosso, segundo meus alunos, tá bombando, né? Então a gente vai falar de Rio. Então eu não sei se o que vale para o Rio vale para o Brasil todo, provavelmente não. Então vamos ter esse cuidado já de início. Sim, claro. De falar de Rio. Então o torneiro mecânico, por exemplo, hoje o torneiro mecânico, se ele não aprender usinagem, centro de usinagem, torno CNC, ele é como se fosse um datilografia que não aprendeu digitação. Sim. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, mudou. A digitação era uma tela, a datilografia era no papel. Exato. Totalmente diferente, é uma realidade totalmente diferente, né? Computador é fácil, facilita algumas coisas e dificulta outras, né? Eu preciso ter internet em alguns casos, preciso ter luz, preciso ter energia, bateria, coisa que a máquina não precisava, né? Então, tem as profissões que estão se inovando,
tem as profissões que estão deixando de existir, né? Como, por exemplo, o cobrador de ônibus. Exato. Está deixando de existir. Sim. E tem as novas profissões. Mas abrindo um parênteses aqui rapidinho. Sempre. Uma função como essa, de um torneiro mecânico, por exemplo, está cada vez mais escasso. Está cada vez mais difícil. Sim. Pessoas procurarem cursos e especializações nessa área, o que torna também o valor de um torneiro mecânico muito maior. Então, hoje, em determinadas áreas, em determinados lugares, claro que, como o Sérgio bem disse, a gente não tem como falar de todos os estados, de todas as cidades, porque cada caso é um caso e cada estado e cidade tem a sua realidade. Mas, por exemplo, a gente não vê hoje muita procura nos cursos e especializações e profissionalização na área de torneiro mecânico. O que faz um cara bom, um bom torneiro mecânico, o valor dele é mais alto. O salário dele é mais alto. Então, e aí eu já vou anotar aqui pra gente daqui a pouco falar sobre bom. Sim. O que é bom, né? Mas uma coisa importante que você falou é isso também aos olhos da instituição faz a diferença. Então vamos pensar aqui que um Senai do Espírito Santo, por exemplo, ele vai abrir uma turma ou não de torneiro mecânico. Se não tem nas empresas, exato. Se não tem procura, ele não vai abrir. Porque não tem sentido. Ele investe numa máquina, numa estrutura educacional. Não tem muita procura de... Então, né? Aí vamos lá. Vale a pena uma instituição renomada ter uma estrutura para formar turmas de torneiro mecânico? Será que a região absorve esses profissionais? Não sei. Não sei. Vai depender de cada região. Exatamente. Né? Eles, logicamente, a instituição tem essa resposta em cada local. Né? No Rio de Janeiro hoje, o que o Levi falou, o que está acontecendo? O torneiro mecânico de ontem, ele está aprendendo a nova tornearia, vamos falar assim, que é o CNC, os tornos. O que diferenciou, basicamente, né? Você não precisa mais fazer tanta coisa. Você programa, a máquina faz a peça praticamente sozinho. Você fecha a janelinha, abre a janelinha, né? Pô, professor Sérgio... Deixa de ser mais físico e passa a ser não tão físico, passa a ser um pouco mais mental. Mais mental. Exatamente. Pô, professor Sérgio, você é torneiro mecânico? Não. Mas a gente, como técnico segurante, acompanhou algumas atividades e entende. Até o barbeiro, né? Que hoje existe, por exemplo, um segmento chamado visagismo, né? Sim. Que tá você vê inclusive na internet aí, que é nada mais é do que harmonizar cabelo e barba com o teu rosto. Exatamente. Então ele vê bochecha, tamanho, corte, o rosto é redondo, o rosto é quadrado, o que chama. Então, assim, o barbeiro que não está antenado hoje, ele vai começar a ficar para trás. Exatamente. Né? Porque isso faz com que o valor do corte seja mais caro também. Vai agregando, né? Porque realmente fica melhor, né? Sim. Fica mais harmonioso. Não é uma simples moda que vai passar. Exato. O visagismo é uma coisa que é um formato, ponto. Vão ter salões de beleza que só vai trabalhar com isso. Já existe, né? Sim. Salão de beleza trabalha só com isso. Então, esse é o lado que a gente está comentando aqui, profissional, né? Do mercado de trabalho. Então, ele por si só, ele se reinventa. Aí vamos falar de profissões novas. Se a gente digitar no Google aqui, quer ver? Vamos fazer esse teste aqui, Levi. Vamos lá. Se a gente... Deixa eu ligar aqui. Aqui é assim, ó, tempo real. Se a gente botar aqui na internet, quais são... Eu tô de mão esquerda, né? Eu sou destro, mas vamos lá. Vai que um dia eu preciso, então já é um treinamento, né, Levi? Verdade. Quais são as 10 profissões do futuro, né? Aliás, é muito mais fácil digitar com a mão esquerda do que escrever com a mão esquerda para quem é destro. Ainda tem isso, né? Me convenceu não, mas tudo bem. Bom, eu, por exemplo, para escrever com a mão esquerda, eu sou uma negação. Com a digitar, fica mais fácil, porque você, quando usa o celular, você consegue digitar com as duas. Você consegue teclar com as duas. Agora, escrever, para mim, não funciona. Olha só, aí ele me dá aqui, né?
Deixa eu clicar aqui. Revista Exame. Deixa eu pegar aqui. Eu podia ter aberto outras pesquisas, né? Fórum Internacional do Comércio, por exemplo. Mas eu resolvi abrir a Revista Exame, né? Estas são as 10 profissões do futuro, segundo estudo do Fórum Econômico Mundial. É uma postagem da Exame do Fórum Econômico Mundial, me corrigindo. Vamos lá. E a lista diz o seguinte. Vamos para a lista. Cadê a lista? Veja a lista. Quer que eu puxe aqui? Peraí. A edição mais recente do relatório, divulgada 1º de maio. Que definitivamente filme de ficção. Vai chegar aqui, pronto. Vamos lá. Inteligência artificial com certeza deve estar. Com certeza. Não, tecnologia. Bom, veja as principais colocadas na lista de profissões emergentes do futuro econômico mundial. Vou começar pela 10ª. Especialistas em ele não é muito específico, né? Ele abrange segmentos, vamos dizer assim. Especialistas em transformação digital. 9º, operadores de equipamentos agrícolas. Aí é uma curiosidade. Que é um do que está destoando ali, porque tudo está muito ali no digital. E aí vamos falar disso. É uma surpresa no seguinte sentido. Você vai ver em algumas... Quando a gente fala do agro, né? Você vai ver em algumas fazendas, algumas... me ajuda aí, sinônimo de fazenda... plantações e tal, vocês vão ver máquinas sendo operadas pelo filho do dono da fazenda, que muitas das vezes ele está numa sala controlando a máquina à distância, assim como o drone. Nem CNH, muitas das vezes, esse menino que é um menor, né, em alguns casos tem. Então assim, ele aprende na questão do ambiente, que a gente falou no primeiro programa, ele aprende com o pai, com o tio, com o irmão na fazenda a operar essas máquinas. Algumas máquinas têm que ser operadas presencialmente. E aí eu lembro de um aluno que sai do Rio, vai para o Mato Grosso do Sul, né? E ele volta. Primeiro, quando ele sentou na máquina, não tinha o volante, o tradicional volante. Sim. Era um joystick. E você tem controle de pupila, você vê se você está com sono, você tem um bafômetro, se você não pode ingerir bebida alcoólica X tempo. Você tem até questão de... Você faz exame de sangue antes, uma série de coisas. E é um carro que carrega boi. Mas a tecnologia... Mas tem muitas máquinas hoje, por exemplo. Essa tecnologia a gente já vê em alguns carros, já, sei lá, de 10 anos atrás ou mais. Alguns carros já vinham com essa tecnologia, né? O Passat, da Volkswagen, entre outros carros. Porque só um detalhe. Olha o que está dizendo aqui. De apitar, de sensor, né? Saber se você está cochilando ou não. Lê aqui, o 9º. Operadores de equipamentos agrícolas. Ele não é motorista mais. Ele trouxe essa tecnologia, como alguns caminhões hoje tem também, porque são máquinas caríssimas. Essas máquinas de colheitadeiras, etc. Plantação. São máquinas caríssimas, porque dá um retorno muito grande também financeiramente. O próprio drone jogando remédio. Sim. Né? Sim. Jogando ou alguma coisa. Né? É um equipamento agrícola. O drone se transforma. Alguns pesticidas, alguns herbicidas. Tem o drone que vê se tem bicho, se tem plantação, se tem alguma coisa errada. Então você não precisa... Então isso, gente, está muito presente já, né? 8º, especialistas em Big Data. Sim. Né? E eu te falo que pós-graduação disso aí bomba, né? Engenheiros robóticos é o próximo. Engenheiros robóticos, olha isso. E eu vejo algumas instituições, como o Senai, por exemplo. O Senai, lá no Canal Futuro, ele tem concursos
briga de robô. Eles fazem carrinho Sim, sim. e briga. Mas assim, a briga não é se tu vai... Acho que é se virar de barriga. Tem alguns pontos, Sim. algumas regras curiosas até. Lembrei disso agora. Próximo é o 19º, 8º, 6º. Analistas e cientistas de dados. Eu posso afirmar, na minha opinião, Levi, eu posso afirmar que esse hoje é o que está fazendo a diferença. É o cara que enxerga a tua organização através de dados. E ele tem que ser especialista também, não só na questão de armazenamento. Saber apresentar, né? Também, mas também leis, que a gente tem agora LGPD, isso aí, entre outras coisas também. Lei Geral de Proteção de Dados, excelente. Então, o que você pode compartilhar, o que você não pode compartilhar, o que tem que deixar aberto, são várias situações assim para poder. Então, é uma área que cada vez mais isso aí. Tem precisado, principalmente nas grandes organizações. Engenheiros de fintech, que são os empreendedores com as empresas que estão começando, né? Quando a gente fala de engenheiro, é pensar a engenharia da coisa, né? Pensar como um todo, não é mais não fala de... A gente associa muito engenheiro à construção ainda, né? O pessoal que é mais da antiga, né? Sim. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Analista de segurança da informação. Importante também. Eu vou citar um caso aqui que aconteceu, eu não vou citar o nome da instituição, apesar de eu falar o nome de todas praticamente, mas como é um problema, ela teve um ataque cibernético. Uma das maiores instituições do país teve um ataque cibernético, e aí você pensa que ela não conseguia nem fazer o pagamento. Eu era um professor, vamos dizer assim, freelance, né? Dei algumas aulas lá, e eu não conseguia receber, porque meu nome não existia no cadastro. Então, quando falaram essa palavra, cibernético, ataque, a gente pensa numa coisa muito grande, né? Muito Exato. A nível nacional. Sim. E realmente o negócio foi complicado. Perdeu-se turmas, cadastro de aluno, né? Hoje em dia isso está recuperado, está em dia. Analista de Business Intelligence, BI. Que é o BI, que é quando eu falei da apresentação, né? Uhum. Que complementa, acaba se complementando do profissional. E aí eu já vou dar um insight aqui. Os dois próximos também tá em voga também. O que os cursos estão fazendo, né? Alguns cursos novos estão fazendo. Eles estão olhando para esse futuro e estão montando cursos novos. Então você aprende, por exemplo, Excel avançado, BI, a analista de dados e gestão de projeto. E eles te formam um gestor de projeto. Uhum. O outro, já tu vai aprender Scrum, metodologias ágeis. Aí te forma um outro profissional para analisar dados, entendeu? Então, assim, isso você não consegue, às vezes, numa pós, né? Apesar que hoje, para quem não sabe, né, já está há algum tempo suspenso no Brasil, depois a gente pode até botar aqui embaixo, ver a lei certinha. Sim. Não se pode hoje lançar uma graduação nova no país. Mas pós eu posso, né? E curso, então, nem se fala. Exato. Né? O segundo, e aí é uma coisa que eu tô apaixonado, eu penso até em migrar para essa área. Sustentabilidade. São os especialistas em sustentabilidade. O famoso... a Globo, por exemplo, fez um comercial agora até com o Luciano Huck, Sim. que o logo da Globo aparece rosa, né? Uhum. É o ESG, né? I ambiental, S social e o G de governança, né? Uhum. De gestão. Não tem como falar de sustentabilidade hoje se não falar de grana e se não falar de responsabilidade social. Exatamente. Não é mais jogar bala no chão. Exato, isso que eu ia falar agora. Não é uma coisa... É simples. Pontual, né? É simples, mas não é simplória, digamos Exatamente. assim. É simples, mas não é simplória. Então não é algo... não pode jogar bala no chão, né? Ter que economizar, cuidado com plástico, porque pode atingir a tartaruga ali no mar, né?
Enfim, não é só isso. Não. Né? É um conceito hoje muito mais amplo, né? Muito mais amplo, muito mais difundido também. Eu acho que a empresa hoje que não se enquadra, né? Ela já ficou para trás. Hoje as pessoas não fazem negócios com empresas que não têm práticas de sustentabilidade. Isso gerou... Hoje é um critério, na verdade, né? Hoje se tornou um critério para que você tenha bons parceiros, você consiga fechar bons negócios, você consiga fechar boas parcerias, você consiga atingir o cliente. Se você não tiver hoje na sua empresa um projeto de sustentabilidade, uma área de sustentabilidade, pode ter certeza que a tua empresa já começou atrás de muita gente, digamos assim. Eu fiz agora em 2023, eu fiz o técnico meio ambiente, sou apaixonado por meio ambiente. E a gente fala muito sobre a questão, por exemplo, não é sobre, por exemplo, se a tartaruga ela vai comer um canudo. Sim. Mas é eu chegar na Gillette, por exemplo, e não ver sentido você comprar um barbeador e vir o dobro do tamanho só de papelão, de plástico, aquilo tudo vai virar lixo. Ah, mas é reciclável, não sei o quê. Logística reversa. Logística reversa. Eu acho até, eu vou mais além, e eu quero dar esse mérito pro Marcos, que foi meu aluno, que a gente falou sobre isso ontem, inclusive, ele acabou de falar. O Brasil precisa de uma lei de logística reversa para fazer a coisa girar, a economia circular, essa coisa precisa girar. E a gente não tem. E as empresas que fazem. Eu sei que é difícil. Imagina só, a tua máquina de lavar com 10 anos de uso. Você vai lá na Casa Bahia, você vai lá no Ponto Frio, né? E você entrega a tua máquina e você tem 30% de desconto na próxima. Né? Não seria legal? Sim, seria ótimo. A empresa pode consertar, vender mais barato, enfim. É uma questão de cultura, né? Questão de cultura. Mas eu acho que sustentabilidade hoje está bombando. Em primeiro... O que a gente já tinha falado antes, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial. IA. O cara que é especialista hoje, ele tá bem. Às vezes eu lembro que um aluno falou assim para mim: pô, professor, fiz a pergunta pra inteligência artificial, né? E ela não soube me responder. Porque a gente precisa saber perguntar, né? Exatamente. Eu vi uma pessoa fazendo bom dia. Hoje a gente pode conversar sobre tal assunto. Ou seja, ela está preparando, achei mal barato isso, ela está preparando a inteligência artificial para enchê-la de questionamento sobre aquele tema. Então tá aí as 10 profissões, a gente pode depois botar o link, né, Levi? Sim, com certeza. A gente disponibiliza o link aí, quem quiser, mas isso não é fácil, aliás, não é difícil de achar. E assim como tem essa lista, existem outras também. Pode ser que mude uma coisa ou outra, mas se você vê, por exemplo, sustentabilidade em segundo, isso não pode cair para quinto, ok. Sim, mas vai estar no meio. Mas vai estar, exatamente. Vai estar. E agora eu queria que a gente pudesse falar sobre o outro lado, né, Levi? A gente vai dar uma pausa, segundo tempo. É isso. Né? Nosso patrocinador PaperTech. Abraço, Douglas, obrigado. E daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Voltando ao que a gente estava falando sobre empregabilidade, sobre mercado de trabalho, sobre as mudanças, né? O quão rápido tem sido a transformação do mercado de trabalho hoje em dia, porque como o Sérgio bem disse no início, mercado você tem aquela sensação de, mercado tem várias opções. Você vai entrar no mercado, num supermercado normal, você tem várias opções de fruta, de carne, de arroz, de tudo. Então você entende como mercado de trabalho um lugar que tem várias opções também, mas a gente entende que não é bem assim, né? Como o Sérgio bem disse, a gente estava conversando sobre isso aqui. Sim. Né? E você nos acompanhou também. O mercado ele vai se adaptando, vai se renovando, vai se reinventando, profissões acabam, outras profissões vão surgindo, e a gente quer falar um pouco aqui também sobre o perfil da pessoa, né? Por que hoje muitas pessoas não conseguem
encontrar um emprego ou um bom emprego, porque algumas pessoas só conseguem estar hoje em subemprego. Será que é por falta de educação? Será que é por falta de conhecimento? Será que é o estudo? Será que é o comportamento? O que faz com que a pessoa consiga ou não consiga hoje estar empregada? Porque a gente consegue observar que tem muita gente boa que está desempregada, e gente não tão boa assim que está, isso pode ser até uma pergunta, que né? está no mercado de trabalho, pode se tornar até uma pergunta. Uma coisa que a gente pretende fazer, né? O programa é gravado. Sim. Então a gente tem uma ideia de abrir caixinhas de pergunta no Instagram e tal. Então quando a gente comentar de um tema, a gente vai ter algumas perguntas para falar. E a gente vai fazer isso com o decorrer do tempo, né? E assim, não há verdade absoluta. Né? Claro. A gente quer que vocês interajam, a gente quer que vocês falem, complemente, elogios, dialoguem, críticas, a gente está aberto a isso também. A gente, quando a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa na internet, botar a cara, a gente tá aí, cara. Vocês vão falar de várias coisas e tá tudo bem, vida que segue, né? A gente está pronto para isso. Eu acredito que sim. Bom, a gente não consegue... O que a gente falou na primeira parte foi das empresas, do mercado em si, das mudanças, do crescimento, inovação e tal. Mas a gente só falou porque a gente não tem como mexer nisso, né? Eu não tenho como chegar e alterar uma cultura de uma empresa. Mas a gente pode mudar um profissional. Sim. A gente pode trabalhar um profissional para ele se reinserir no mercado. A gente transforma pessoas, por isso que o nome é EduCast, né? Também a gente transforma pessoas através da educação. Então, assim, primeiro, quem é você? Lembra quando o Levi, no primeiro programa, falou... O rapaz falou assim para ele, o Dudu, né? Isso. Levi, mas qual faculdade eu coloco aqui? O que você quer ser? Qual profissão você quer seguir? Eu não sei. Mas eu sou... Aí ele tentou responder. Mas eu sou extrovertido. Comunicativo. Gosto de escrever, gosto de ler. Apesar de não ler tanto naquela época, mas gosto de ler. Até porque, assim, você tem um garoto de 16 anos que terminou o colégio. Sim, né? Então. Estudou a vida toda em colégio. Que é o que pública. É o que vai estar acontecendo do outro lado agora. Na minha concepção, naquela época, isso acho que eu esqueci de falar no primeiro programa, eu ia terminar ali a escola, o colégio, ia me alistar, ia servir, ou ia estar trabalhando num subemprego, num shopping, ia estar trabalhando como vendedor de shopping. A minha realidade era aquela. Até porque quando eu fiz, na época, o Enem, eu não sabia que o ProUni ia ser lançado. Sim. Eu fiz o Enem por fazer. Eu fiz o Enem para fazer junto com o pessoal da escola que fez. E só para botar um parênteses, entendeu? A gente aqui então, assim, eu realmente não tá tinha noção do que gostaria de ser. Até porque eu não esperava ser nada. Sim. Eu esperava trabalhar. Não tinha essa perspectiva. Coisa. Exatamente. Mas a gente está falando do ProUni, mas nenhuma atribuição política, tá? Não, zero política. Entendeu? Zero. Em relação a isso, não. Exato. A gente só que foi uma coisa que marcou ele. Sim. ProUni, pra mim, foi um nada. programa que, pra mim, que assim, me abençoou muito. Eu nunca fiz Enem, eu nunca fiz ProUni. Foram agraciados através do programa, mas zero política. Eu tô falando assim, que foi algo que eu não esperava que fosse ser lançado e por isso também eu não tinha perspectiva de qual profissão eu ia seguir, digamos assim. Então, isso me ajudou. Foi o que o Sérgio estava falando. Quando o rapaz me perguntou assim, o que eu coloco aqui? Eu não sabia qual profissão seguir, porque eu não esperava seguir nenhuma profissão naquele momento. Então, eu fui falando das minhas características, né? Qualidades, os pontos fortes, os pontos fracos, e isso ali deu um certo panorama, né? Eu acho que muita gente, hoje em dia, não faz de maneira diferente, né? Eu acho que muita gente também não sabe o que fazer, tenta ir pelo que se adequa melhor, né? Então, se sente melhor. Quando o aluno chega, por exemplo, na mentoria, né? E ele fala assim, eu não consigo arrumar emprego. Então, a gente tem tanto assunto para ser abordado, vamos organizar ou tentar organizar. Não se procura mais como antigamente, né? Primeiro, assim, você profissional,
Se a gente fizer uma trilhazinha de carreira, né, a gente divide em 2 caminhos, né? Um caminho são as soft skills, né? As habilidades comportamentais, tão falada... É bom esclarecer para o público, tem muita gente que não sabe o que é. Tão falada, tão buscada pelo profissional de RH. E uma frase que está em vogue muito isso, você é contratado pela técnica e demitido pelo comportamento. Exatamente. Então você é contratado pelas hard skills, né? Pelas hard skills e demitido técnicas, pelo comportamento. As capacidades. Então, de um lado, habilidades técnicas, do outro, habilidade comportamental. Exatamente. Habilidade técnica, faculdade, curso técnico, Excel, inglês. Execução do trabalho. Ponto. E habilidade comportamental, desde dar um boa noite, um bom dia, um boa tarde, saber falar em público, saber trabalhar em equipe, saber gerir seu tempo, ser produtivo. Gerenciar as emoções. Tem muita gente ficando de 8 às 5 na empresa, trabalhando 2 horas só. Exatamente. Ficando no Instagram, ficando no YouTube. Ah, mas Sérgio, eu não posso olhar minha rede social? Pode, deve. Desde que você tenha gestão. Exato. Desde que você controle isso, ou não seja controlado, tá? Mas eu sei aqui que eu preciso ir por outro caminho, que se eu falar para você, para de olhar a rede social, você não vai parar. Exatamente. Então a gente vai por outro caminho. E o outro caminho é o seguinte: o que precisa ser feito para você ser um perfil interessante para tal cargo, né? Como você atinge isso? Por exemplo, se o Levi chegasse para mim agora e falasse, eu quero trabalhar no jornal. Beleza. Me dá 5 vagas do que você hoje se candidataria. Me dá aí 5 vagas. Vai lá no LinkedIn e pega 5 vagas. Seja na Rede Globo, seja na Band, não importa. Ele, jornal tal, ele traz 5 vagas. Seja no Rio, São Paulo, 5 vagas. Eu ali vou traçar um perfil. Eu vou ver o que essas 5 vagas buscam mais. Vamos supor, um exemplo, que elas busquem que esse profissional seja inegociável, por exemplo, uma segunda língua. Levi, tem segunda língua? Não, você tem que fazer. Entendeu? Então, para ele voltar no mercado, para ele voltar a concorrer, ele tem que saber o que estão pedindo na área dele. Exato. Entendeu? Não adianta você se achar bom, não adianta você gerar algum resultado se não tem conexão com a tua vaga. Algumas pesquisas dizem que eu tenho que ter pelo menos mais de 50% do perfil da vaga para poder sequer concorrer, para mandar meu currículo. Até porque quando o recrutador ele olha o seu currículo, são 7 segundos ali. Ele não vai perder mais de 1 minuto analisando o teu currículo. Realmente não. São 7 a 10 quando segundos. Ele consegue ver, né? Quando ele consegue ver. Bateu o olho, ele viu ali, pô, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Tá, chama pra entrevista. Ele não vai perder um tempo, então cara, a importância também. Exatamente. Tem pesquisa até que fala em 6, 7. É muito louco isso. Louco. Só abrindo um parênteses. Que já tá no sangue, né? De uma conhecida, não é amiga, mas é uma conhecida, que me chamava muita atenção o caso dela, porque assim, ela trabalhava na parte bancária, na área de banco. Uhum. E ela era uma pessoa com um temperamento muito difícil. As pessoas não conseguiam lidar com ela. Ela era muito difícil, assim, 0 soft skills, 0. Mas ela era muito boa no trabalho dela. Ela tinha hard skills, assim, tipo, ela era top. Muito boa no trabalho dela. Mas ela vivia sendo mudada de agência, trocada de agência, porque ela não conseguia ter um bom relacionamento interpessoal com ninguém. Então, assim, ela não conseguia nem crescer no trabalho, nem ser promovida, nem avançar. E ela enxergava, entendeu? Isso. E não enxergava. E também não conseguia estar na agência que ela gostaria de estar. Porque quando você é muito bom, você é um muito bom profissional e tem ali uma oportunidade de trabalhar perto de casa, você consegue. Porque você é bom profissional, você tem bom relacionamento, então você consegue. Agora, às vezes você vai ter que trabalhar lá em outra cidade ou então longe de casa, por quê? Porque não conseguem, entre aspas, né, te mandar embora, porque você é muito bom no que você faz, entendeu?
mas também você não vai conseguir nem ser promovida, nem trabalhar onde você quer trabalhar, digamos assim. E hoje, isso já faz muito tempo, né? Trazendo para os dias de hoje, é até mais difícil, porque hoje, por exemplo, na área dela, que era a área bancária, hoje as agências físicas, elas estão acabando. Não estou dizendo que vão acabar, não. Não é isso que eu estou dizendo. Está reduzindo o quadro. Tem eu, por exemplo, já tenho 3 ou 4 anos que eu não tenho agência física de banco. Ou que a gente sequer vá ao banco, né? Eu fui uma vez há 4 anos atrás. Hoje é tudo pela internet, digital, banco digital, etc. Não, confesso que eu fui no banco semana passada. Então, assim, faz muito tempo que eu não vou. Então, só abrindo o parênteses do que você estava falando sobre soft skills, e que você é contratado pela competência e demitido pelo comportamento. Exatamente. Mas voltando ao que você estava falando. Então, e aí esse colaborador, ele olha lá, trabalhar embarcado, acima de 30 anos, o cara tem 25. Aí mesmo assim ele vai mandar o currículo. O que acontece? Ele está rifando o currículo. Exatamente. Isso gera uma ansiedade, porque você não vai ser chamado para essa vaga. Ah, mas se eu tiver coisas a mais, se eu tiver próximo, manda. Porque aí, vamos lá, tá pedindo inglês, nível de conversação, nível fluente. Você só tem o intermediário, né? Pode tentar? Pode. Tenta. Às vezes a empresa tá tão difícil de achar que ela te aceita desde que você esteja estudando. Exatamente. Então, depende muito, hoje, do canal de conexão. Vou te dar um exemplo. Eu recebi uma proposta semana passada de uma empresa de cruzeiro e tal, e o inglês era inegociável. Inglês fluente a nível de conversar com o pessoal dos Estados Unidos e tal, por videoconferência e tal. Eu falei... Eu tenho um amigo, cara, exatamente o que você disse agora, Sérgio. Milton. Um abraço, Milton. Milton Lira. Assim, um cara nota 10, amigo de infância. Ele trabalha na mesma empresa, não vou falar o nome da empresa, eu sei que a gente combinou que pode falar, mas não vou falar o nome da empresa. Não, nem sei. Ele trabalha na mesma loja, assim, cadeia de lojas, né? Uma cadeia de lojas que você encontra praticamente em todos os shoppings, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. E ele trabalha lá, sei lá, mais de 10 anos, muito tempo. Ele entrou lá como arrumador de prateleira, aí ficou... na parte de almoxerifado, recebendo mercadoria, não sei o que. Foi evoluindo. Foi vendedor, não sei o que, tá? E ele era muito gente boa. Ele, soft skills, 100. Esse cara, habilidade comportamental e interpessoal, ele tem demais. E também era bom no trabalho. Ele não era ruim, não. Ele era bom no trabalho. Então, o gerente dele sempre levava ele para as reuniões. Uma vez, um diretor falou para ele assim... porque para você chegar a trainee para gerente, você precisava ter ensino superior ou estar cursando o ensino superior. E ele tinha o ensino médio, mas não tinha o ensino superior. E o cara comentou isso com ele. A gente está precisando de novos gerentes, né, de trainee, de começar a treinar a galera para virar gerente. Estamos abrindo lojas. Mas, faz uma faculdade, cara, não sei o que. Ele saiu dali, se matriculou em administração na Estácio, falando o nome aqui da faculdade da Estácio. Eu acho que foi até tecnólogo, não sei se tem 2 anos. Então, tem. Assim. Tem o processo gerenciais. Exato. Se matriculou e começou a fazer à distância. Mandou mensagem pro diretor regional lá, o diretor que tinha comentado com ele numa dessas reuniões. Poxa, mas ele não falou assim, ele falou assim, eu queria te agradecer. Aquele toque que o senhor me deu, aquela conversa que a gente teve, abriu os meus olhos, me fez enxergar que eu poderia avançar, que eu deveria melhorar. Me inscrevi, estou fazendo a faculdade tal. E eu queria te agradecer porque foi graças à sua orientação que eu ingressei na faculdade, não sei o que. Um abraço, Milton. Por aí. Cara, nota 10. Esse é o caminho. Quem que o cara chamou logo depois? Para ser gerente? Para ser gerente? Milton. Hoje ele é gerente, ele já passou por várias lojas, já implantou lojas. Se formou? Se formou, já implantou lojas novas e tal. Aí ele queria voltar para a loja onde ele começou, ele conseguiu voltar, porque ele é um cara que tem bom relacionamento, né, e é bom de trabalho. E a empresa aceita certas coisas, flexibiliza. E assim, colocou gente lá, indicou amigos para trabalharem lá e tal, mas nenhum deles conseguiu chegar
a gerente. Por quê? Porque se acomodaram. E eu Entendi. vejo pessoas que ele colocou lá que estão trabalhando na mesma função há muitos anos. Mas entraram praticamente quase junto com ele. Mas se acomodaram e ele não. Ele está só galgando os degraus. Então, assim, é um exemplo do que você estava falando. Então, assim, agora me veio uma ideia aqui, a gente fala inside e tal, já que tu falou do Milton, né? A gente podia criar no podcast Sim. alguns, vamos dizer assim, alguns momentos. Por exemplo, qual o case de sucesso do programa de hoje? Bacana. Então, programa 2, case de sucesso, Milton, que foi super águia, inteligente, comunicação é oportuna, né? Ele teve oportunidade. Um que deu certo e um que não deu certo, sem falar o nome do que não deu certo também, porque aí também mas você expõe. Mas vamos no case de sucesso. Não, mas também assim, o que não deu certo, aquilo é vivência, né? Aquilo faz parte. Não existe, a gente fala de fracasso, não existe, tem que seguir em frente. Isso. Né? O Milton provavelmente errou algumas vezes, claro, com certeza. Pode ter parado alguma graduação, enfim. Mas, Milton, show de bola. Um abraço, Milton. Eu não te conheço pessoalmente, mas depende do Levi agora. É isso. Bom, para concluir o que eu estava falando, né? A gente já está encerrando, chegando no final. Então, perdi um pouco o fio da meada, confesso, mas se prepare, né? Exato. Eu estava falando, lembrei. Se prepare não, desculpa, vamos lá, lembrei. A empresa me ligou de navio e tal, e era uma prioridade a questão do inglês, só que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. E o que eu fiz? Ele pediu meu currículo. Eu mandei o meu currículo, mandei o meu portfólio e mandei o meu LinkedIn. Quando eu mandei essas 3 coisas, e eu contei uma história sobre falar inglês. Eu falei que estava estudando, tem professor particular, blá, 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 ok. Aí ele falou assim: então, Sérgio, obrigado. Realmente é uma questão inegociável. Okay. Porém, eu tô te adicionando no LinkedIn. A gente segue essa conexão. Sim. E você fica aqui na minha lista. E eu sempre busco isso, né? Manter esse relacionamento ativo. Eu cuido dele de fato com as pessoas, né? Esse relacionamento. Então, assim, é um profissional, é um headhunter, um profissional de RH, e é uma pessoa que hoje... Então, assim, como ele fez, né? Mais ou menos. A gente trazer um dia um programa, não sei se o 3º, 4º ou 5º, falar um pouco sobre o LinkedIn também. A gente vai ter. Tema que não falta, né? Tema que não falta. Então, eu queria deixar isso bem... Eu aproveitei, quando ele me pediu só o currículo, né? É igual quando a gente fala só de oratória. Eu mando a ementa do curso, do meu curso, eu mando o e-book que eu fiz, a apresentação, entendeu? Aí a pessoa já tem uma outra visão, uma outra perspectiva. Não fica só no raso. Eu dou várias questões para a pessoa refletir sobre isso, entendeu? Bom, Levi, a gente está chegando no finalzinho, tem mais alguns minutinhos. Muito rápido. Segundo programa, considerações isso. Aí, o que tu quer falar? Quero agradecer a você que nos ouviu, que nos assistiu também. A gente tem que falar do bom, né? Lembra que eu anotei que você falou? Fique livre, assim, para falar o que você quiser. Gostei, não gostei, poderia ser feedback assim, é fundamental. Abordar dessa forma, poderia ser de outra forma, como o Sérgio disse agora, o feedback é fundamental, né? A gente vai estar abrindo também caixinhas de perguntas no nosso Instagram, TikTok, nas nossas redes sociais. A gente vai colocar aqui embaixo na legenda as nossas redes sociais para você poder estar nos seguindo, nos acompanhando. E só para o Sérgio terminar, vamos lá, sobre o bom. Que quando a gente... Algumas palavras, né? Elas ficam muito abertas, né? O que é gostoso? O que é sucesso? O que é bom, né? Isso às vezes é pessoal, né? E o que é bom para mim pode não ser para você. Exatamente. Né? Então, isso a gente fala no sentido de que está atendendo uma expectativa. O bom, quando a gente comentou lá, quando você falou, não, que foi bom porque realmente superou uma expectativa, atendeu, resolveu um problema. Então, naquele contexto ficou bom. Então é isso. Mas a gente sempre vai tentar aqui conceituar, explicar. Eu prefiro errar, Levi, pelo excesso.
Peca pelo excesso, mas não peca pela falta. Do que ficar... Exato. Porque a gente vai esquecer. Sim, claro. Isso não tem como. A gente é ser humano, a gente vai esquecer. Mas a gente quer sempre pecar pelo excesso. Né? Isso. Melhor. Gente, obrigado. Um abraço, pessoal. Encerrando o segundo programa. É isso, vamos pra cima. Até o terceiro.